Quando se fala em microevolução, você não está ocorrendo a formação de a criação de nova informação. Nada hoje ocorrendo no mundo dos seres vivos permite a geração de nova informação. Seleção natural não gera complexidade. Essa afirmação, infelizmente, é equivocada. Seleção natural não gera complexidade. Essa afirmação não é científica. Seleção natural não gera complexidade, porque ela não gera nova informação. Ela não gera. Esse mecanismo é desconhecido pela biologia ainda. Eu preciso da geração, da criação de nova informação genética. Certo. Esse mecanismo não existe. Tá bom, vamos começar a brincadeira. Esse senhor aqui se chama Naor de Souza Júnior. Ele diz ser um professor universitário e ter um PhD. Ele diz ser diretor do curso de Engenharia Civil da UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Sim, sabe, Adventista. Aquele povo que fala que não pode trabalhar no sábado porque Deus comanda na Bíblia que todo mundo que trabalha no sábado tem que ser morto. Então, aquele povo, Adventista. Ele também diz ser formado pela Unesp em Geologia e é provavelmente o único geólogo que eu já ouvi falar dizer que a Terra tem 6.500 anos de idade. Ele diz ter sido professor de Geologia na USP. Eu fico imaginando o que deve ser você ter aula de Geologia com um professor que acredita que a Terra tem 6.500 anos de idade, mas não vamos entrar nessa discussão. Ele é um dos vários crentes que dizem que a teoria da evolução é mentira. E quando eu falo de vários, é vários mesmo. Não pode, em hipótese alguma, haver de jeito nenhum evolução. A evolução não pode ser considerada ciência. A evolução também não pode ser considerada ciência. Para o nosso benefício, eu escolhi esse espécimen de crente porque ele não grita tanto. Os crentes têm vários argumentos furados. E nesse vídeo eu escolhi tratar de um desses argumentos. Eu eventualmente vou tratar de outros argumentos mais tarde, mas por agora vamos falar de evolução genética. Então, ele diz que a evolução é um mito, que para ter evolução você precisa... A geração de nova informação. Nova informação. Geração da criação de nova informação genética. Certo. Geração de nova informação genética. Mas como ele diz, certamente a biologia não ainda descobriu como nova informação genética é disponível para gerar novos órgãos, novos sistemas. Esse mecanismo realmente, volto a dizer, ele não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Ele também fala que precisa entender. Elas precisam saber. Eu precisaria entender claramente um mecanismo genético capaz de gerar nova informação genética. Senta que lá vem a história. Sem problemas, professor Naor. Deixa eu tentar te explicar usando a linguagem mais simples que eu consigo usar. Eu não vou entrar em detalhes da teoria matemática da informação, nem nada disso. Eu simplesmente vou considerar que nova informação é algo que faça um organismo evoluir e conseguir fazer coisas diferentes que seus antepassados faziam. Basicamente, nova informação genética é gerada através de mutações. Quando o organismo vivo se reproduz, algumas vezes o processo sofre uma mutação, ou seja, o produto não tem necessariamente as propriedades do produto original. Já que biologia não aparenta ser algo muito conhecido pelo Dr. Naor, eu decidi incluir um pedaço do currículo de qualquer aluno primário hoje em dia. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Primeiro o RNA, agora o DNA. Essa pessoa gosta mesmo de fazer a gente pesquisar, hein? Bom, o RNA a gente já sabe, né? Que é necessário para a produção de proteínas no nosso organismo. Mas e esse DNA, hein? Olha só, Renato. O RNA é sintetizado a partir de um outro ácido nucleico, o DNA, ácido desoxirribonucleico. Quer dizer, então, que o DNA é responsável pelo RNA, que é responsável pelas proteínas? O DNA é que determina qual a sequência das bases nitrogenadas do RNA. A troca de uma base do DNA provoca a síntese de um RNA diferente, que vai produzir uma proteína também alterada. Quando isso acontece, chamamos de mutação. Esta é uma estrutura de DNA. A mutação pontual é uma mudança na sequência de um gene, que ocorre durante a duplicação do DNA ou durante a transcrição de DNA para RNA. Em situações normais, adenina e timina deveriam se combinar, como citosinas e guaninas.
Em uma mutação pontual de substituição, um nucleotídeo não complementar é incorporado na nova sequência. A codon resultante poderá produzir um novo aminoácido. Aqui vemos 4 codons e os aminoácidos que cada um produz. Uma mudança no segundo triplet resulta em uma mudança no aminoácido produzido. Nenhum dos outros triplets são afetados. Inserções e deleções também resultam em mutações, chamadas de frame shift. Uma inserção de um nucleotídeo não só afeta o triplet em que ele é parte, mas também todos os outros triplets abaixo, alterando drasticamente o produto de proteínas. O resultado é similar se um nucleotídeo é perdido. No final você termina com um DNA diferente do original, ou seja, nova informação genética. Em 1935 foi criado o nylon, que é uma estrutura sintética inventada pelo homem. Inventada pelo homem, não por Deus. Assim como o plástico não existia antes de ter sido inventado pelo homem, o nylon também não existia. Essa é uma estrutura sintética. Porém, em 1975 foi observado que uma bactéria evoluiu um novo gene capaz de digerir nylon. Uma bactéria evoluiu usando o mesmo mecanismo que eu expliquei acima de frame shift. Isso é provado química e matematicamente, mas como disse eu não vou entrar em detalhes da química ou da matemática aqui nesse vídeo. Eu vou colocar os links para sua referência na descrição do vídeo. 1 bilhão, 1 trilhão de microevoluções, mas em nenhuma delas eu vou ter geração de nova informação genética. Pelo contrário, as microevoluções, de modo geral, vindas pelas mutações, elas acabam realmente favorecendo a perda de informação genética. E eu realmente, para ter pequenas mudanças, eu preciso ter geração de criar nova informação genética, a partir dela surgem então novos órgãos. Esse mecanismo realmente, volto a dizer, ele não existe. Não existe nenhum mecanismo conhecido capaz de gerar nova informação genética. Qualquer literatura evolucionista não vai trazer nada a esse respeito. Ai, que burro, dá 0 para ele.